que boa noite. Eu vou de novo, porque parece que o negócio está meio sonolento hoje. Meus irmãos, uma boa noite. Olha que diferença, aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Francisco, buenas noches. La paz de Cristo. Mari, está aí? Boa noite. Salmo de número 100. Todos se encontraram? Francisco e Mari, Salmo de número 100. E vai dizer o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrem pelas portas dele com honra, com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu santo nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Pai querido e santo, obrigado por mais uma noite em que nós estamos presentes aqui em tua casa, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui para cultuarmos a Ti, ó Deus, para louvar e bendizer o Teu santo nome, para dizer, ó Deus, o tamanho da nossa alegria, o tamanho da nossa felicidade, e rendermos a Ti, ó Deus, os nossos melhores louvores, e que o Senhor receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, ó Deus. E nesse momento, que o Senhor receba a nossa melhor salva de palmas. Aleluia. E nesse momento, que você entregue o seu melhor louvor a Deus. Que você use o seu pulmão, abra o seu pulmão, abra a sua voz e louve ao Senhor com toda a alegria, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês nessa noite. Amém. Que o Espírito Santo receba esse louvor. Say
existe alegria maior do que sabermos que a nossa vida está nas mãos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nos alegramos, meus irmãos, mesmo em dias difíceis, mas nós sabemos que a nossa felicidade vem do Senhor. Momentos difíceis, dias maus, esses nós enfrentamos direto, meus irmãos. Mas o que nos traz esperança é sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Eu me lembro que naquele barco, 12 discípulos e Jesus dormindo naquele barco, meus irmãos. E as ondas solapando aquele barco, a ponto daquele barco afundar. Mas o que aqueles discípulos se esqueceram, ou pelo menos o que eles não se lembraram, é que quem estava no barco era Jesus Cristo. E porque Jesus estava naquele barco, jamais ele afundaria. E o que Jesus disse para aqueles homens é que eles iriam a outra margem do lago. E meu irmão, minha irmã, se Jesus estiver na sua vida, descanse o seu coração, porque Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar te sustentando mesmo quando as ondas quiserem te cobrir, porque a mão de Deus é forte e poderosa, e porque nem mesmo o mar, a tempestade, nem mesmo a natureza pode se levantar diante da autoridade de Deus, porque Ele controla todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia.
acima de tudo, ó Deus, que somente o Senhor é que reina sobre as nossas vidas. Faz chover. Vamos sentar, meus irmãos. Aliás, antes de se sentar, olha para a pessoa do seu lado aí. Dá 3 piscadinhas aí, já que a gente não está podendo abraçar. Mas dê 3 piscadinhas para a pessoa que está do seu lado. É piscar, é piscar. Se a gente pudesse abraçar, a gente apertava a mão, dava a paz do Senhor. Mas já que a gente ainda não pode abraçar, você olha para a pessoa, pisca os olhos 3 vezes e ela vai se sentir abraçada. E mais uma vez, antes que você sente, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você colocasse a sua mão à altura do seu coração. E que você me acompanhasse nesse momento no modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora pode sentar em nome de Jesus. Como é bom, meus irmãos, estar de volta. Eu confesso a vocês que 20 dias ainda não estava começando a ficar bom, Maria. Aí foi a hora de voltar. Quando eu estava começando a conseguir dormir mais uns 15 minutinhos pela manhã, aí chegou o tempo de voltar. Mas louvado seja Deus, porque quando a gente volta para a igreja, e aí nós já temos uma visitante da igreja, e eu estava conversando com a nossa irmã Daniele agora há pouco. Daniela ou Daniele? Daniele, é isso? Errei não. E meus irmãos, como é que nós recebemos aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Seja muito bem-vinda, Daniele. E todas as vezes que nós recebemos visitantes, nós nos alegramos porque fazemos parte da mesma família, da família de Deus. E quando chega mais um membro dessa família para estar conosco, é uma verdadeira alegria que nós fazemos. Por isso, o meu desejo é que você volte pelo menos mais umas 500 vezes, ou até Jesus fazer eu enxergar de novo. Olha aí, dos dois um. Mas fique tranquila quanto à sua filha, que, como eu lhe disse, nós temos salinha para ela. Viu que já chegou um pequenininho aí da mesma faixa etária, e tem outro, né? Porque não veio hoje. E tem a bisneta de Valdir, Laura, que também tem quantos anos? 3 também, né? Essa faixa etária de 3, 4 anos, aqui 5, que Daniel tem 5 anos. Está cheinha, graças a Deus. E que venham mais. Daqui a pouco vem os filhos de Carol, daqui a pouco vem os filhos de Pia, daqui a pouco vem os filhos de Vitor. Oh, Jesus do céu! Que venha de 2 em 2 em nome de Jesus. Marinho e Lusa, Senhor, bota mais umas 3 crianças aí de uma vez só, na barrigada tua. Mari, tem mais uns 2 também, Mari. Mari subiu. Francisco.
Reativa a fábrica, Francisco, em nome de Jesus. Meus irmãos, certamente vocês viram, domingo passado, eu passei aqui na igreja meio estilo MacGyver, sem ninguém conseguir me ver, mas eu sei que alguém deve ter me visto. Viu, né? Eu tentei vir aqui escondido, feito um Mr. M, mas não deu certo. Mas aí, Ivonete, nós trouxemos domingo passado, e aquela embalagem que está ali na sala é o armário das crianças. Louvado seja Deus. Nós compramos, e agora vai depender de Marinho, de Francisco e de Davidson para poder montar esse armáriozinho. Vocês vão se preparar, 3 homens. Se não montar esse armário, eu tenho que voltar a enxergar para montá-lo. É o jeito. Qualquer coisa a gente chama Dindo, Alisson, Vitor, Mateus, o outro Davidson. Se esses homens todos, a gente traz Alberto do Ingá. Se esses homens todos não conseguirem montar esse armário, está danado. Vai ser a reunião dos homens, do Daniel, é para montar um armário, né? E vocês viram que agora tem a panderola aqui também, tem esse suporte aqui novo de Dindo para ficar aqui a pasta do louvor. Glória a Deus. E o aluguel foi pago, graças a Deus. Falta só mais uma, e essa é mais pesadinha, que é a conta de luz. Porque para o ar-condicionado estar gelando assim, tem a conta de luz, né? Mas tudo isso, meus irmãos, eu coloquei isso lá no grupo da igreja do WhatsApp. Tudo isso é pela graça de Deus. Mas também depende do comprometimento dos irmãos e da sua fidelidade para com esta obra. Então, essa casa de oração, ela continua louvando e servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor também, porque você tem sido fiel a essa casa, a essa obra, sabendo e lembrando sempre, meus irmãos, que a igreja não é minha, a igreja é de Deus, e que o supremo pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Então, se você trouxe com toda alegria, mas também com toda reverência, o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, que você faça nesse momento. Irmão Francisco, por favor, você pode entregar os envelopes, meu irmão? A minha oração, por tua Senhor, fonte de águas vivas e alegria, és a minha esperança e descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande defensor. Eu ergo minhas mãos, preciso receber. Muito obrigado, Tua palavra me fará vencer. Você pode estender suas mãos aqui para o público, por favor. Pai Santo, obrigado por cada valor que tem sido trazido a esta casa de fé, Senhor. Pai querido, nosso pedido é que o Senhor multiplique esses recursos, para que todos eles continuem sendo empregados, Senhor Deus, em Tua obra, para que nada venha a faltar nesta igreja, ó Deus, e que todas as contas continuem sendo pagas no dia correto, Pai querido. Obrigado por tudo que tem acontecido, Pai, e que o Senhor continue abençoando cada membro dessa igreja, Pai. Aqueles que estão aqui hoje, os que não puderam vir hoje, ó Deus, aqueles que têm sido tão abençoados por serem dizimistas e ofertantes fiéis, Senhor Deus. E ainda eu sei que há muitos ainda, Deus, que querem sentir essa alegria,
que o Senhor dê as condições necessárias, ó Deus, para que nós saibamos como é bom, Senhor, sermos fiéis a Ti. Por isso te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foram muito bem recebidos por vocês. E como é bom saber que a nossa igreja, Daniela, é uma igreja muito acolhedora. Nós costumamos receber as pessoas como se fossem de dentro da nossa casa, porque sabemos que todos que estão aqui é porque foi da vontade de Deus que adentrasse por essas portas. E todos que vêm a esta casa de fé e de oração vêm com um único propósito: de louvar o Senhor e de ouvir a mensagem da salvação, que só pode vir pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então vocês estão de parabéns, mas não esmoreçam, continue assim, porque talvez, já que domingo, eu soube que domingo a igreja estava completa, que quase me falta cadeira. Então quem sabe, Ivonete, eu tiro mais uns 30 dias de férias para a igreja continuar cheia. E aí a igreja permanece cheia. Mas aí agora é só pensar, né? Ano que vem. Então, domingo, 6 horas da tarde, nosso culto normal. E domingo pela manhã, escola dominical. Então, vocês tiveram aí 3 domingos, na verdade, né? De descanso. Então, eu espero todos vocês domingo pela manhã, às 9h30, para nós darmos prosseguimento à nossa escola dominical. Amém, gente? Amém. Dito isto, abra sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Eu vou pedir que a Elisângela faça essa leitura para mim hoje. Salmo 32, todo o Salmo. Pode ler. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de mim o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me perseverarás, preservarás as angústias, me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, e que teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário nessa noite, Pai. Que o Senhor venha nos confortar, nos consolar, mas também a nos exortar nessa noite, Pai. Que nós não saiamos dessa igreja hoje da mesma forma como nós entramos. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não poderia começar essa pregação dessa noite sem antes pedir que você ore pela vida do nosso irmão Chico Braga, que está passando por maus momentos lá no hospital. Ele precisou retirar um pedaço do intestino e está precisando muito das orações de vocês. Da mesma forma como eu preciso também que vocês orem pela vida do Bispo Walter, que descobriu um linfoma, é um câncer que se chama linfato, e vai começar o tratamento
quimioterapia, radioterapia, mas ele precisa muito das suas orações, porque só quem passou por um momento desse, por uma situação complicada como essa, sabe que esse tratamento é muito agressivo e ele vai precisar muito das nossas orações. Assim também como a esposa do Bispo Walter, assim como a esposa de São Chico Braga, a diaconisa Juraci, eles precisam muito, meus irmãos, das nossas orações. E além disso, eu peço que você continue orando pela igreja, para que o Espírito Santo promova o verdadeiro avivamento, que os corações reaqueçam e que nós sirvamos a Deus com alegria. Amém, gente? Este salmo foi escrito pelo rei Davi. E certamente, se vocês lerem o título Salmo de Davi, e vocês verem que desde o primeiro versículo, Davi fala sobre felicidade. E uma pergunta, meus irmãos, para eu fazer a vocês nessa noite: o que promove ou o que causa felicidade na sua vida? Por favor, me ajudem. Marinho, o que traz felicidade? Para mim, Jesus. Jesus. Aí é espiritual, viu? Jesus. Aí vai logo quente. Irmã Dorinha. A mesma coisa. A mãe ensinou para o filho, tá vendo? Aí não vale, né? É verdade. Lusa. Ivonete. Também, pastor, a minha felicidade está com o Senhor, está na presença do Senhor, está fazendo a vontade dele. Essa é a minha felicidade, eu me sinto feliz com isso, que eu sou hoje. Como eu estou, eu me encontro hoje. Que é realmente felicidade. Carol. Também. O que traz felicidade? Também. Dindo. Servir Jesus. Alisson. O povo crente da cura. Irmã Daniela, viu que todo mundo aqui é crente até o finalzinho. Elisângela. Eu acho que vir à igreja traz mais felicidade. Francisco. Efeito, saúde. Irmã Daniela, o que traz felicidade para a sua vida? Jesus também. Menino. Glória a Deus. Faltou mais alguém? Além de mim? Não, né? Oi? Não? Luciano, até quando eu estou dia meio ruim, mas eu fico contente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que eu fosse ouvir assim, jantar fora, almoçar fora, um passeio na praia. Olha o povo crente da pílula dessa igreja. Pense numa coisa boa. Pense numa coisa boa. Mas é interessante, meus irmãos, porque Davi começa esse texto dizendo: feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e o seu pecado apagado. Versículo 1. Versículo 2 ele vai dizer: feliz é aquele em que Deus não lhe atribui culpa, e feliz é aquele em que não se encontra hipocrisia. A grande questão, meus irmãos, e talvez a pergunta que nós devamos fazer nessa noite: aonde é que nós vamos encontrar uma pessoa dessas? Uma pessoa que ela olha para dentro de si e não encontra defeitos, e não encontra pecados, e não encontra falhas. Uma pessoa que pode chegar na presença de Deus e dizer assim: em mim não existe nada de errado. Onde é que a gente vai encontrar uma pessoa dessas? Porque não existe, meus irmãos. E ninguém aqui tem a ideia de levantar o dedo
Porque não existe pessoa na face da terra que possa chegar na presença de Deus e dizer: em mim não existe pecado, em mim não existe culpa, em mim não existe defeitos. Porque todos somos pecadores. Afinal de contas, só teve um único homem que não pecou. Qual é o nome dele? Jesus. Outro não existe. Somente Jesus, que veio à terra, se fez homem, mas não pecou. Por isso eu fico muito feliz quando eu escuto essa resposta de vocês, que entendem que em vocês existem muitos pecados. Porque de fato somos pecadores carentes da graça de Deus. Mas aí o salmista vai dizer, meus irmãos: feliz é aquele em que não é atribuído culpa por Deus, em que não existe hipocrisia, em que não existe falsidade. Agora, se tem uma coisa, meus irmãos, que nós somos, e não se chateie comigo não, mas se tem uma coisa que nós somos, é hipócritas. Sabe por quê? Porque dificilmente você consegue ser a mesma pessoa dentro da igreja e a mesma pessoa fora da igreja. Ninguém consegue manter este mesmo padrão dentro e fora da igreja. Porque eu repito, irmã Dorinha, ser crente dentro da igreja é fácil demais. Porque todos aqui têm o mesmo objetivo. Todos aqui vêm para ouvir a palavra de Deus. Todos aqui louvam os louvores que nós ouvimos aqui, que glorificam a Deus, Marinho. Mas acontece que o problema é da porta para fora. E da porta para fora é que nós conhecemos aqueles que são os verdadeiros adoradores. Quando chegar o momento, meus irmãos, em que eu fizer aqui a escolha de diáconos e diaconisas, então é que nós veremos claramente como é que isso funciona. Porque normalmente, quando chega-se para escolher um diácono, uma diaconisa, normalmente quando se chega num homem que é um pretenso candidato ao diaconato, e isso aconteceu recentemente lá na igreja do Geisel. Aí a pessoa chega, o pastor chega perto do irmão lá, do discípulo, e será que você tem foco? Será que você tem condições de assumir o diaconato? E possa ser que o homem diga, Francisco: ah, pastor, mas aqui é Jesus 100% aqui. Aqui não tem erro não. Aqui é Jesus na veia o tempo todo. Agora, sabe como é que eu vou conhecer verdadeiramente aquele candidato homem que pode ser um diácono da igreja? Sabe para quem eu vou perguntar? Para a esposa. Porque quem conhece melhor o seu marido do que você, esposa? Quem conhece melhor Marinho do que Lusa? Quem conhece melhor Francisco do que Mari? Quem conhece melhor Dindo, se não Dona Vilma? Quem me conhece melhor do que Elisângela? E essa pergunta foi feita antes da minha consagração, meus irmãos. Chegaram, o pastor chegou para Elisângela. Foi feito. O pastor chegou, e aí? Porque o convite tinha sido feito, mas ele precisava ouvir da minha esposa se aquilo que eu dizia para ele, ou se aquilo que ele via, a liderança via na minha vida, correspondia ao que a minha esposa achava de mim. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós só conhecemos verdadeiramente uma pessoa dentro de casa. Ou eu estou errado nisso? Somente dentro de casa é que nós conhecemos verdadeiramente uma pessoa. Acontece que nós somos hipócritas e muitas vezes agimos de uma forma dentro de casa, e quando nós saímos pela porta nós agimos de outro jeito. Quando Davi escreveu esse salmo, meus irmãos, ele tinha esse entendimento.
É por isso que Davi começa dizendo: felizes, ou muito felizes, ou bem-aventurados são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados, em que não é atribuído culpa e não existe hipocrisia. A grande questão é que não existe homem com essas qualidades todas. Só Cristo. Somente o Deus que se encarnou, se fez homem, e andou e habitou entre nós e fez tudo corretamente, e não foi hipócrita, e não lhe foi atribuindo culpa, e ele mesmo não pecou. Mas nós precisamos reconhecer que somos miseráveis pecadores e dependemos totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Davi, meus irmãos, reconheceu isso aí. E nós também precisamos reconhecer isso. Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos abrir o nosso coração e reconhecermos que somos pecadores, meus irmãos, porque se nós não reconhecermos que somos pecadores, jamais nós seremos alcançados pelo perdão de Deus. É necessário primeiro que você reconheça o seu pecado, para que depois Deus venha perdoar você. Acontece que muitas vezes nós temos essa dificuldade. Nós não reconhecemos o nosso pecado. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de pedir perdão a Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós também já não magoamos pessoas e por causa da nossa vaidade, nós não pedimos perdão às pessoas. E nós magoamos pessoas, mas o nosso coração duro, o nosso coração vaidoso e arrogante não permite que nós cheguemos nas pessoas para pedir este perdão tão necessário. Ou muitas vezes nós nos preocupamos mais com o cisco que está no olho dos outros e esquecemos que existe uma trave dentro dos nossos olhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, faça esse exercício agora. Aponte o dedo para a pessoa que está do seu lado e olhe para a sua mão. Quantos dedos estão apontados para a pessoa que está à sua frente? 4. Não, para e para você? 4. Então, esse está para frente. Esse está para lá. É porque esse aqui não consegue, ele não vinga. Ah, foi pôr de Carol, não foi? Tá certo. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem sempre 3 apontando para nós mesmos. Por isso nós não podemos ficar tão preocupados olhando para o cisco que está no olho das pessoas e esquecermos que existe uma verdadeira trave dentro dos nossos olhos. Quando Davi fala isso, e olha, meus irmãos, nós estamos falando do rei Davi. Depois de ele ter dito tudo isso que ele disse nos versos 1 e 2, de toda essa felicidade, de toda essa bem-aventurança, mas tem o versículo 3 nesse texto. E o que é que diz aí no versículo 3, Elizabeth? Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E o verso 4? Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O próprio rei Davi reconheceu que enquanto ele escondia os pecados dele, de quem? De Deus. Enquanto ele escondia os pecados dele de Deus, o corpo dele gemia, porque dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, e as forças dele iam se esgotando, Francisco. Meus irmãos, nós estamos falando do rei Davi, aquele que é um homem segundo o coração de Deus, mas reconheceu que era pecador. E enquanto ele escondeu o seu pecado, a mão de Deus pesou sobre a vida dele.
E nós lembramos que quando Davi escreveu esse texto, ele estava se referindo àquele pecado que ele havia cometido de adultério. Vocês lembram muito bem da passagem? Davi era para ter ido a uma batalha, mas aí Davi resolveu ficar no palácio do Francisco. Mas aí, certa manhã, aí Davi resolve dar uma voltinha na varanda do palácio de Dorinha. E de repente ele vê aquela mulher tomando banho lá. Certamente não devia ser uma mulher feia, porque a Bíblia vai dizer que Batseba era uma mulher bonita. E Davi cresceu os olhos em cima daquela mulher. E aí Davi pergunta: quem é aquela mulher? Certamente alguma pessoa ou seus assessores disseram: olha, aquela é Batseba, mas ela é casada, rei. E ela é casada com um de seus soldados mais valentes e mais valorosos, Urias. E Davi mesmo assim diz o quê? Mande chamar Batseba. E Davi deve ter preparado, ou mandado preparar um belíssimo jantar. E comida vai, e comida vem, e uma taça de vinho para lá, e duas para cá, e daqui a pouco, o que não era para ter acontecido, aconteceu. Davi teve relações com Batseba, uma mulher casada. E como diz Mateus, só presta muito. Batseba é engravida. E ela manda um bilhete para o rei: ó rei, sabe minha barriga que era tão sequinha? Ela vai crescer. E tem um filho seu dentro da minha barriga. Isso não está no texto não, isso é a minha versão, viu? Essa versão é minha. E Davi teve uma brilhante ideia, meus irmãos. Davi mandou chamar o marido de Batseba, um homem guerreiro, valoroso. Estavam na frente de batalha. E Davi disse: mande chamar Urias. Na cabeça de Davi ele disse: eu chamo Urias, eu ofereço uma taça de vinho para ele, e depois ele vai para a sua casa e ele se deita com a sua esposa, e daqui a pouco a barriga dela começa a crescer. Ela vai dizer: pronto Urias, olha o teu filho aí. Foi assim que aconteceu. Por quê? Porque os planos de Davi eram errados. Como Urias não quis ir para casa, então Davi preparou um bilhete e disse: Urias, entregue esse bilhete ao general. E Urias, sendo um soldado muito obediente, ele foi e levou aquele bilhete a Alisson e não leu. E quando ele chegou naquela frente de batalha, Daniel, o Urias entregou o bilhete a um general chamado Joabe. E nesse bilhete estava escrito: general, coloque Urias em um local que ele vai ser atingido para que ele morra. A ideia de Davi era matar Urias. Certamente na cabeça de Davi, se Urias morresse, os problemas dele estavam resolvidos. Ele acertou? Doce engano, doce ilusão. Talvez na cabeça de Davi os problemas tivessem resolvido, porque ninguém ia saber o que tinha acontecido além dele e de Batseba. Mas tinha alguém que estava olhando aquele grande pecado. A grande pergunta nessa noite é: quem viu o pecado do rei Davi? Deus. Deus viu o pecado. E todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que você peca, ainda que seja no oculto, Deus está vendo. Nada do que você fizer escondido dos homens estará escondido de Deus. Ele está vendo absolutamente tudo o que você está fazendo, de certo e de errado. Então cuidado com o que você faz. E o meu conselho como seu pastor nessa noite é: tudo o que você estiver fazendo, se pergunte se Deus estaria ao seu lado. Porque se o que você fizer, Deus assinar embaixo, então está certo. Mas se o que você estiver fazendo for do contrário, ou se for aquilo que Deus não se agrada, não faça não. Não faça não. Porque possivelmente isso vai dar errado.
E então Deus moveu um profeta, o profeta Natã. E Deus disse: Natã, vai falar com o rei Davi. E eu fico imaginando, Dindo, o pobre do profeta, rapaz. Porque pense numa profissão difícil, é ser profeta. Porque ele estava indo apontar o pecado de Davi. Mas aí Natã chega junto do rei Davi e fala: ó rei, eu vou contar uma historinha para o Senhor. E eu fico imaginando Ivonete e Carol, o rei Davi dizendo: conta, profeta. E o profeta começou dizendo: sabe, rei, tem lá perto onde eu moro, tem um homem que é muito rico, e ele tem muitos gados, ele tem muita cabeça de gado, ele tem muitas ovelhas. E perto deste homem muito rico tem um homem pobre que só tem uma ovelhinha. E essa única ovelhinha, ele cuida tão bem dela. Mas acontece que aquele homem rico recebeu muitos convidados. E mesmo tendo ele muitas ovelhas, ele mandou que aquele seu servo matasse aquela sua única ovelhinha, que ele gostava tanto, cuidava tanto dela. E o profeta perguntou para o rei: e então, rei, o que é que nós fazemos com um homem desse? E o rei, que era ruivo, deve ter ficado roxo de raiva. Tanto que o rei disse: um homem desse precisa ser morto no meu reino. Foi então que o profeta disse: pois então, meu rei, este homem é o Senhor. E foi então, meus irmãos, que o rei Davi caiu em si e viu a bobagem que tinha feito. Pergunto a você nessa noite: o que você tem feito para desagradar a Deus? Porque assim como Davi ofendeu, maltratou aquele homem, aquele servo, aquele seu soldado, talvez nessa noite você esteja se lembrando de alguém que você magoou, de alguém que você tratou mal, de alguém que você cometeu algum dolo, algum prejuízo. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a noite para você se arrepender e para você pedir perdão para aquelas pessoas que você ofendeu, para aquelas pessoas que você disse alguma coisa que desagradou ou que entristeceu. E ao sair dessa igreja nessa noite, que você chegue para essa pessoa, quer seja pessoalmente, por telefone, por videochamada ou por uma mensagem de WhatsApp, e peça perdão para a pessoa que você magoou, que você ofendeu. E certamente você vai desfrutar do perdão de Deus. Mas é necessário que você se arrependa. Porque se você se acha tão autossuficiente e tão importante que você não precise pedir perdão a Deus e às pessoas, é como se você estivesse dizendo a Deus: eu não preciso do seu perdão. Eu sozinho me basto e não preciso do seu perdão, ó Deus. A gente tem magoado tanta gente, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida. E é tão bom quando nós temos a humildade de reconhecermos que erramos e ir lá e pedir perdão para as pessoas. Isso demonstra a sua humildade. Isso demonstra que você é um crente maduro e que você reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas então, meus irmãos, veja o que é que vai dizer a primeira parte do versículo 5. Davi vai dizer: então reconheci diante de Deus o meu pecado e não escondi nenhuma das minhas transgressões. Davi reconheceu, meus irmãos, que tinha errado. Davi reconheceu que havia cometido um grande erro e ele pediu perdão a Deus. Ele reconheceu diante de Deus que havia errado e que havia pecado, não apenas contra Deus, mas principalmente contra Deus, porque todo pecado é, acima de tudo, uma ofensa contra a santidade de Deus. Todo pecado, acima de tudo, é uma ofensa à santidade de Deus.
E meus irmãos, isso foi libertador para Davi. Quando ele reconheceu o seu pecado, e quando ele reconheceu, principalmente diante de Deus, o seu pecado, e ele disse: ó Deus, eu não vou esconder nenhuma das minhas transgressões. O que é que você tem feito para que você se liberte desse seu pecado, dessa sua culpa, desse seu erro? O que é que precisa nessa noite, além da ordem de Deus e além do conselho de Davi, quando ele mesmo diz: eu reconheci diante do Senhor as minhas transgressões. Reconheça diante de Deus os seus pecados e as suas transgressões. E meus irmãos, como nós estamos falando sobre família, é uma oportunidade nessa noite para você chegar para o seu marido, para a sua esposa e dizer: olha, eu preciso confessar diante de Deus o que eu estou aqui guardando no meu coração. Porque, meus irmãos, há tantas coisas que nós precisamos confessar para os nossos para as nossas esposas, os homens, e para os maridos, vocês mulheres. Mas quando você não confessa aquilo que tem magoado o seu coração, ou quando você não pede desculpa, perdão por alguma coisa que você fez ou que você falou para o seu marido ou para a sua esposa, e você vai agindo como um verdadeiro hipócrita, porque você sabe que errou para com aquela pessoa, mas você não reconhece o seu erro, você não pede perdão, e você vai tratando aquela pessoa como se ela fosse uma tola. Você sabe que errou, mas você não reconhece o seu erro, e você age com falsidade. E olha, o que é mais triste é que você age com falsidade para aquela pessoa que diz que ama você e que você fala para ela que a ama. Confesse o seu pecado. Talvez você vai dizer: mas pastor, e se eu trouxer um problema gigante para a minha vida? Eu digo a você: de maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu garanto a você que é melhor você contar uma verdade dolorida do que você ficar com mentiras que vão enganando as pessoas por toda a vida. Nada substitui a verdade. Conte a verdade, é bem melhor. Veja o que é que diz aí a segunda parte do versículo 5. Davi dizendo: eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e Ele perdoará a culpa do meu pecado. Quando Davi confessou a Deus o que havia feito de errado, ele tinha a certeza de que Deus perdoaria a culpa do seu pecado. Porque, meus irmãos, Deus está pronto para perdoar o seu e o meu pecado. Mas é preciso que nós peçamos perdão a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não existe perdão sem arrependimento. Da mesma forma que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas este sangue já foi derramado. Mas é necessário que você se arrependa para que o perdão chegue à sua vida. Arrependa-se em nome de Jesus, enquanto há tempo. Assim como aconteceu com Davi, que aconteça também com você nessa noite, em nome de Jesus. E veja aí, qual o conselho que Davi vai dar para mim e para você nessa noite. Veja o que é que diz aí o versículo 6, Elisângela. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando há muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Sabe o que é que Davi está dizendo para mim e para você? Arrependa-se enquanto tem tempo. Busque ao seu Deus enquanto ainda se pode achar. Isso, o profeta Isaías escreveu isso também. Ele vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, está chegando o fim dos tempos, no dia em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas se você não pedir perdão enquanto Ele estiver presente, enquanto Ele estiver de braços abertos para você, vai chegar um momento em que Ele não mais receberá o seu pedido de perdão.
Vai chegar um momento em que os braços estendidos de Deus dizendo: vinde a mim, meu filho. Esses braços um dia vão se cruzar. E não vai dar mais tempo de você se arrepender. Existe um louvor, na verdade nós nem cantamos aqui na igreja, mas tem um louvor que vai dizer que Deus é um Deus de perto e não de longe. Na grande verdade, Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Mas vai chegar um tempo em que esse Deus estará inalcançável a mim e a você. Por isso eu nunca me canso de dizer aqui na igreja: o dia de se arrepender é hoje. O dia de confessar os seus pecados é hoje. Não deixe para amanhã não, meus irmãos, porque amanhã pode ser tarde demais. E se você sair daqui dessa igreja hoje e não chegar em casa, e se Jesus te chamar agora, e se você não pedir perdão para aquelas pessoas que você magoou e que você ofendeu, e se Jesus vier agora, e o mais grave, e se você não se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo, e se Jesus vier antes disso? É tão triste, Dindo e Alisson, quando nós chegamos num velório, irmã Daniela, e nós percebemos que aquela pessoa está lá deitada naquele caixão, e às vezes chega um filho para um pai ou para uma mãe que está deitado naquele caixão, morto ou morta, e às vezes chega um filho pedindo perdão para o pai ou para a mãe, só que agora, tarde demais. E não adianta se acabar de chorar, porque o pai e a mãe não vai ouvir mais. De que vale o marido pedir perdão à sua esposa quando ela estiver dentro do caixão, se ela não vai poder perdoá-lo? E de que vale uma esposa chorar no túmulo do seu marido depois que ele está morto? Mortos não falam, mortos não pensam, e mortos não podem pedir perdão, e mortos não podem liberar perdão. Por isso, o que você tiver que fazer, faça hoje. O perdão precisa ser pedido hoje. O perdão precisa ser liberado hoje. O seu pecado precisa ser confessado hoje. Não deixe para amanhã não, porque pode ser tarde demais. O que diz o verso 7, Elisângela? Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, me cercarás de canções de livramento. Sabe o que Davi está dizendo? É que quando ele confessou o seu pecado a Deus, ele encontrou um refúgio em Deus. E todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós também encontramos o nosso refúgio. Como diz a Sagrada Escritura, nós encontramos um socorro bem presente no momento da angústia. Todas as vezes que nós reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão, e nós encontramos não apenas refúgio em Deus, mas nós encontramos abrigo, nós encontramos os braços do Pai estendidos, nós encontramos a mão forte e poderosa de Deus estendendo e segurando e nos tomando pela mão e dizendo: vinde a mim, meu filho amado. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós encontramos uma rocha poderosa que é Deus em nossas vidas. E o que é que diz o versículo 8, Elisângela? Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Quando nós confessamos, irmã Dorinha, os nossos pecados a Deus, aí é quando Deus nos toma, assim, irmã Daniela, como você pega a sua filhinha pela mão e guia pelos caminhos corretos, para que ela não caia, para que ela não tropece. Da mesma forma, quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor e Salvador, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, Ele começa a nos tomar pela mão e nos conduz pelos caminhos corretos. Ele nos instrui, Ele diz: por aqui, meu filho, porque aqui é mais seguro. Ele nos livra dos buracos, Ele nos livra de tropeçarmos dos pecados. Ele nos toma pela mão, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele nos leva por veredas justas e corretas.
Mas Davi, que não é politicamente correto, no versículo 9 ele vai dizer: e não sejam como cavalos e burros, que não têm entendimento e que precisam ser guiados por rédeas. Meus irmãos, nós não somos cavalos nem burros. Se existe algum animal que nos identifique como povo de Deus, é qual? Ovelhas. Nós somos ovelhas. O problema é que tem muito crente que age feito burro, feito cavalo. Sabe, aquele protesto que teve hoje ali em frente à prefeitura, daqueles carroceiros. E você já viu um carroceiro, quando ele está lá, que o jumento simplesmente ele empaca, e ele trava, e nem para frente nem para trás, e não adianta bater porque ele dá coice, e não adianta bater porque ele dá mordidas. Da mesma forma, meus irmãos, tem crentes que são desse jeito. Parece que Deus bate, parece que Deus disciplina, parece que Deus corrige, mas aquele crente teimoso é feito um cavalo, um jumento, que apanha, mas não aprende, que apanha, mas não obedece, que apanha, mas não anda para frente. Quando na verdade, meus irmãos, nós somos a criatura, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a obra-prima da criação. E nós não somos burros e cavalos para sermos conduzidos por rédeas. Cristo certamente entrou na sua vida, assim como entrou na minha. E Ele conduziu a minha vida, e Ele conduz a sua vida por caminhos corretos. Quando Cristo entrou na minha vida e na sua vida, Ele nos justificou. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele resgatou você com a lama de pecados. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele lhe reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele lhe garantiu a vida eterna, um novo céu e uma nova terra. Ele lhe fez co-herdeiro com o próprio Cristo. Mas parece que tem crente que é teimoso demais, meus irmãos. Precisamos ser ovelhas, sermos obedientes à palavra e ao comando do bom pastor, que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que duras batalhas nós enfrentamos. Eu sei que muitas dores nós temos sofrido. E esse momento de pandemia, meus irmãos, tem trazido tudo isso para nossas vidas. Mas veja o que é que vai dizer aí o salmista no versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus! O salmista vai dizer: alegrem-se e exultem no Senhor, vocês que são justos. Mas talvez você diga: pastor, o senhor acabou de dizer que não há um justo. Paulo vai dizer isso: não há um justo nenhum sequer. Mas quando Deus olha para a sua vida e para a minha vida, Ele percebe a imagem de Cristo e Ele sabe que Cristo nos justificou. Por isso, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê agora o sangue de Cristo, que nos lavou, nos remiu, nos purificou e agora nos justificou pela obra salvífica de Jesus Cristo. É por isso que nós podemos dizer que fomos declarados justos. E é por isso que nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos e exultarmos no Senhor. A alegria do crente, ela sempre vem de quem? Do Senhor. Não são as circunstâncias que determinam a nossa alegria ou a nossa tristeza, mas a alegria do crente vem de quem? Do Senhor. E é por isso que o salmista vai dizer: cantem de alegria. Ainda que a pandemia esteja batendo muito forte na sua e na minha casa, ainda que às vezes as portas de emprego estejam fechadas, ainda que a crise financeira esteja arrochando a feira da gente lá, que irmã Dorinha antes só comia cuscuz com camarão, agora talvez ela tenha que trocar para cuscuz com ovo.
durante uma parte da semana e o restante da semana é cuscuz com camarão. Louvado seja Deus. Ainda que ela não construa uma piscina do tamanho de 3 casas dela, mas eu sei que pelo menos um tanquinho, uma caixa d'água, ela vai colocar lá para a gente tomar banho, em nome de Jesus. Eu disse à senhora que eu ia falar na sua piscina. E eu vou, olha, eu sei que nesse verão ela vai construir essa piscina. E se eu não for o primeiro a tomar banho nessa piscina, eu vou jogar a terra nela. Eu não quero nem saber. Vou jogar a terra dentro da piscina. Nós cantamos de alegria, mesmo com a situação difícil, meus irmãos. Nós nos entristecemos pela vida de seu Chico Braga, que está adoentado no hospital, é verdade. Nós nos entristecemos pela doença do arcebispo Walter, que está passando por uma luta gigantesca. Nós nos entristecemos porque não podemos ter a presença sempre do nosso irmão Alberto e de Lena conosco aqui, por conta de questões de trabalho. Mas ainda assim, meus irmãos, nós nos alegramos no Senhor, porque é dele que vem a nossa alegria. Nós nos alegramos no Senhor porque é Ele que toma conta da sua e da minha vida. Nós nos alegramos no Senhor porque nós o buscamos e Ele nos acolheu. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós nos alegramos e cantamos porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos predestinou, e Ele garantiu para mim e para você que nós teremos uma vida eterna, aonde não vai ter mais pandemia, aonde não vai ter mais conta para pagar. Louvado seja Deus. A gente vai poder comer cuscuz com camarão todo dia. Nós nos alegramos no Senhor porque é Ele que nos toma pela mão. É Ele que nos conduz por caminhos corretos. Nós nos alegramos no Senhor porque nós não somos cavalos que somos puxados por rédeas. Nós nos alegramos no Senhor porque Ele, como um Pai bondoso e zeloso, nos toma pela mão. Não deixa que a gente caia. E Ele fala: venha, meu filho, ande pelo caminho correto que eu tomo e que eu conduzo você e a sua vida e a sua casa e a sua família. Nós nos alegramos no Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e nada foge do controle dEle. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu queria mais uma vez que você fechasse seus olhos e que nós tenhamos agora, finalizando este culto, um breve momento de oração, de agradecimento. E enquanto isso, a equipe de louvor vai começar o seu louvor. E eu queria finalizar isso pelo nosso retorno aqui à tua casa, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai querido, porque a tua palavra foi pregada e que ela faça morada em nossos corações. Ó Deus, o que nós te pedimos nessa noite é que esta alegria que enche os nossos corações e que só vem de Ti, Senhor Deus, transborde em nossos corações, a ponto de nós também conseguirmos alcançar outras pessoas, e que aquelas pessoas que olhem para nós vejam em nós a Tua face, ó Deus. Que a nós diminuamos a cada dia e que o Senhor cresça em nossas vidas, Senhor. E obrigado por mais uma noite. Nos leva para casa em paz, ó Deus. E domingo estaremos aqui, Senhor Deus, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. E assim, mais uma vez, reconhecermos diante de Ti a nossa total dependência. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E vamos terminar louvando ao Senhor nesse momento.